Bom, vamos lá. Eu tenho uma primeira pergunta. Eu acho que vou fazer uma pergunta minha, então. Daqui a pouco eu vejo aqui a pergunta do pessoal. Eu queria saber de vocês se essa questão de você acolher a falha, abraçar o erro, ele tem sido praticamente um mantra do universo da inovação. Vocês acham que isso é moda? Que vai passar? Quer que eu comece? Por favor. Olha, muitas pessoas elas apontam a abordagem como um todo, né? A empatia, colaboração e experimentação como algo que pode ser passageiro, como moda. Quando as pessoas me questionam dessa forma, o que eu costumo dizer é que quando que de fato isso vai atrapalhar, né? Ou seja, quando que eu colocar as pessoas, eu entender muito bem as pessoas para as quais eu estou projetando uma solução, quando que eu colocar várias pessoas com pontos de vista diferentes, que vêm de lugares diferentes, de áreas diferentes para colaborar, e quando que eu testar o que eu estou pensando em fazer o quanto antes para aprender as melhores opções, os melhores caminhos, quando que tudo isso vai me atrapalhar, quando que isso, de alguma maneira, não vai me permitir chegar numa melhor resposta. Então, eu acredito que não. Eu acredito que, assim como a inovação ela vai nos colocando em lugares melhores e a gente vai, com o passar do tempo, tendo melhores condições para viver ou para fazer o que a gente gosta de fazer, o design thinking, como abordagem, ele nos traz situações melhores dentro de um contexto de projeto, um contexto para inovar. Não quer dizer que talvez daqui a pouco a gente não aprenda outras maneiras de falhar, outras maneiras de errar, novas abordagens podem surgir que complementem, mas eu acredito que esse é um conhecimento que já aprimora muito a maneira como a gente sempre costumou fazer as coisas até aqui. Esquerra, quer falar? Eu queria adicionar, dizendo que a falha ela é a coisa mais frequente na inovação. A falha é a angústia. Eu não quis usar esses termos porque eles são muito do universo científico. Quando a gente vê qualquer descoberta, qualquer inovação, a gente tem que lembrar que foram milhares, muitas centenas de horas, trabalhadas por equipes complexas. Então, quando eu citei o caso da bomba atômica, eram, acho que, 1.200 cientistas do mais alto grau nos Estados Unidos que foram trabalhar no Projeto Alamo. Se você pegar os laboratórios lá dessas empresas, da RCA Victor, para descobrir o tubo de televisão, depois a tela plana, quer dizer, você tem ali horas, muitas horas, de equipes complexas errando. A descoberta, o eureka, essa coisa de que a gente, de repente, chega a uma tecnologia que nos facilita a vida tão grande quanto o Waze, vocês podem ter certeza que é uma combinação de competências multi- e interdisciplinares, complexas, gigantescas, que enormes quantias de dinheiro são envolvidas. Na área farmacêutica, você vai ver também que a procura pela grande descoberta da cura do câncer ou de malária, nós temos laboratórios nas universidades e nas empresas investindo profundamente. E vocês podem ter certeza, porque lá na academia nós vivemos insegurança o tempo todo. Porque as nossas descobertas, como o Alê disse, elas podem ser muito convincentes no primeiro momento, mas elas não aguentam um mês. Por quê? Porque tem uma velocidade de aceleração na parte cognitiva humana e também dos outros laboratórios. Então, no caso dos estados, dos países, o Brasil é um dos países que tem o menor índice de destinação de verbas para CTI, Ciência, Tecnologia e Inovação. O I, lá do inovação, ele está sendo cortado drasticamente. Então, se você não investe, se o papel do governo não é investir, ele fica refém das indústrias multinacionais de outros países, grandes conglomerados, que trazem para nós os produtos já prontos. Nós somos simplesmente consumidores desses produtos. O teclado, um caso clássico é o teclado do computador ou o teclado da máquina de escrever. Vocês já perceberam qual é a proporção que você usa a mão esquerda ou a direita, ou esse dedo e aquele? Pois é, a disposição das letras no teclado, que nós herdamos dos americanos, foram feitos grandes estudos, porque as teclas elas tinham que se dirigir para um papel colocado num cilindro. E conforme fosse a localização, eles encavalavam. Então, a disposição K, W, E, R, T, Y, aquela coisa, ela foi toda definida por um padrão internacional.
Então, se nós não tivermos investimento em CTI, ciência, tecnologia e inovação robusto, como a Coreia fez nos últimos anos, o Japão tinha feito também nos anos anteriores, vocês vejam com que facilidade nós aceitamos produtos que vêm da América do Norte. Tudo que nós usamos vem da América do Norte. Por quê? Porque eles investem pesadamente em investigação, em pagar pesquisadores para ficar nos laboratórios e testando o produto, testando saídas, para ver se aquilo, de fato, emplaca. E pegando, então, eu vou pegar 2 ganchos. Um é o gancho do erro, que eu errei, que não chamei o vídeo do GovJam. Então, só para dizer para vocês que, no final, a gente vai passar o vídeo do GovJam. Um erro. Segunda coisa, sobre essa questão de verba, a gente recebeu uma pergunta aqui do Marcelo Andrade. Ele fez uma pergunta para vocês 3, na verdade. Então, é um grande desafio. Ele gostaria de perguntar como inovar no setor público com uma possível redução de custos. Então, você já falou um pouquinho sobre isso, Esquerra, mas, se vocês quiserem se manifestar também, o Luiz, o Alê, então, nesse cenário de contenção de custos e tal, como é que você faz para inovar? Ou é muito complexo para a gente responder agora? Deixa eu só pegar, na verdade, esse gancho da pergunta e a primeira também. Eu acho que, assim, até mostrei nos slides aquela esteira de inovação que eu criei em paralelo. Quando a gente fala de erro, a gente tem que só pensar na falha rápida. Assim, o erro, putz, a gente aprende e tal, não sei o quê, mas a ideia, o mindset é da falha rápida. Ou seja, quando a gente pega algum projeto que é um pouco mais crítico, e eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que a gente trabalhava com tráfego aéreo, por exemplo, poxa, não tem como pensar em erro, Aí, realmente, a gente tem que seguir num processo ali que, realmente, zero tolerância, a gente não pode errar, não dá para fazer muita falha ali, não dá para fazer nada de falha, na verdade. Então, tem só, na hora da inovação, realmente, a gente pensar, e aí, putz, se realmente se quer inovar, por exemplo, em algum setor mais crítico, poxa, pensa de uma modo diferente, não precisa ter, realmente seguir tudo, e, de repente, que a gente falou, acho que existem outras formas que é um pouco disso, eu não conheço muito o setor público, não tenho como falar com tanta minha experiência, sempre trabalhei no meio corporativo, mas é um pouco disso, a gente tem que começar a pegar alguns insights e o que realmente está acontecendo, mindset, e começar, é o que eu falei também lá no começo, não adianta você criar um framework, um processo de inovação de uma empresa e tentar colocar aqui dentro, ou pegar de outra empresa e fazer realmente copy-paste e achar que vai resolver. Não, pega um pouquinho de cada um, entende o que está acontecendo e olhe para dentro e veja realmente se funciona ou não. Porque se não funciona, tira, pega outra e vai trabalhando isso. Que é um pouco também disso, da gente sempre estar aprendendo toda hora. Poxa, será que deu certo? Não deu? Então vamos para outro. E a gente vai construindo para a gente chegar num processo de inovação. Sobre a questão dos custos, como inovar dentro de uma situação restrita, digamos assim, eu acho que a inovação ela surge desse lugar. São poucas as organizações que estão bem e ainda estão procurando, de uma maneira até obsessiva, a inovação. As empresas que estão nesse lugar são os grandes cases que a gente vê por aí, Mas até mesmo elas, às vezes, param um pouco. Então, usando até um exemplo recorrente, a Apple construiu, meio que legalizou o mercado de música, digital, que era visto com pirataria, ameaça para a indústria fonográfica, e eles lançaram uma plataforma que se tornou o principal comércio de música mundial. Eles decidiram que deveriam aprimorar esse modelo e não questionar esse modelo. Surgiu um concorrente, Spotify, que passou na quantidade de usuários e cada vez mais as pessoas usam o Spotify pelo modelo que foi apresentado. Mas a Apple está constantemente procurando inovar, assim como várias outras grandes empresas e também instituições governamentais, referência, por exemplo, na Inglaterra tem gov.uk, mas isso não é comum, porque quando as coisas estão bem, quando a gente está muito tranquilo com a maneira como as coisas estão acontecendo, a gente está tendo bons resultados, etc., nossa tendência, até como seres humanos, é ficar num lugar
quentinho, num lugar controlado, num lugar de conforto. E a busca por inovação, ela tem um quê de desconforto também. Então, o que eu percebo muito, se a gente olhar para a história de muitas empresas, os grandes momentos de virada, eles aconteceram, eles surgiram no momento de alguma grande dificuldade. Então, eu não acho que estar limitado com relação aos custos seja, de fato, um grande problema para inovar ou para tentar encontrar respostas às coisas. Não, é uma restrição importante que eu tenho que considerar dentro do meu trabalho. E eu não preciso também sair tentando fazer grandes coisas. Eu preciso, de fato, fazer muitas pequenas coisas e ver quais dessas pequenas coisas têm um grande potencial e construir em cima dessas pequenas coisas. Então, eu não preciso de grandes planos, de grandes investimentos necessariamente para que uma inovação ela aconteça. Muito pelo contrário. Até conectando com a pergunta anterior, essa ideia de errar rápido, de errar barato, etc., tem muito a ver com fazer muitas coisas pequenas e ver quais têm mais aderência, quais são mais relevantes, etc. E isso está totalmente associado à contenção de custos. Esquirra, você não concorda, Esquirra? Concorda. Não, eu vou complementar. Eu normalmente discordo de muita coisa e gosto quando discordam de mim. Faz parte da vida acadêmica. Nós vivemos eternamente em embates intelectuais baseados na razão e no conhecimento, e não no gosto pessoal. Mas o que eu queria adicionar de contribuição à pergunta muitas pessoas, a mídia, eu sou professor de jornalismo, né? Eu sou um jornalista, professor de jornalismo, que agora migrei para essa área de tecnologia. Então, eu posso falar com conhecimento de ter trabalhado no jornalismo, de televisão, e ter publicado livros. A minha carreira foi feita em cima de jornalismo de televisão. Então, dá para dizer para vocês que a mídia em geral, ela constrói a ideia de que não é função do Estado, suportar o ensino e a inovação, pesquisa e inovação. Mesmo que esteja definido que uma universidade tem que fazer ensino, extensão e pesquisa. Está cheio de universidades que se chamam universidade hoje no Brasil e que não fazem pesquisa. Mas eu não quero criticar isso aí, quero colocar para vocês a questão de que a mídia divulga que é função das empresas, que a inovação, o desenvolvimento tem que vir das empresas. As empresas que têm que fazer isso. A própria FAPESP tem plataformas disso aí, o PIP, de incentivo para que as empresas façam inovação. Financia dinheiro público para que as empresas possam fazer. Eu acho isso extraordinário, porque precisa haver uma relação entre as escolas e a universidade. Mas o que eu queria, as escolas e as empresas, mas o que eu queria dizer é que a mídia divulga que todas as tecnologias, ou a maior parte delas, é oriunda de iniciativas das empresas americanas, tipo Apple, tipo Microsoft, tipo fundo de quintal, aquelas coisas todas. Eu quero apontar a vocês que isso é uma grande inverdade. O DARPA, o Departamento de Estado americano, é o que está por trás de todas e a maior parte das tecnologias que nós estamos usando hoje, desde o WD-40, que nós temos em casa, a todas as tecnologias móveis que nós temos hoje. 15 anos, 10, 12 anos atrás, eu comecei a acompanhar a DARPA financiando as grandes universidades, financiando com verba do governo, grupos das universidades, o MIT, as universidades americanas, no carro sem piloto. Hoje, o carro sem piloto é uma possibilidade concreta. Tem lá o Tesla, tem lá um monte de gente já colocando isso como futuro concreto. Então, é necessário apontar que o Estado, ele é sim responsável, o Estado americano, é sim responsável por uma grande parte das inovações que são financiamento, das inovações que, de repente, afloram lá nos Estados Unidos. E essas inovações, elas demoram, por isso que elas precisam de grande investimento. E uma empresa, normalmente, não vou falar da Apple, que é muito forte, mas você pode ter certeza que eles têm um controle muito grande do budget deles, mas eu vou falar para vocês do Parque Palo Alto Research Center, /Xerox, que existiu, que desde o mouse foi descoberto por uma empresa que era vinculada ao Xerox, com verbas de financiamento do governo americano. O Engelbart, que é o cara que vai descobrir o mouse, eles eram cientistas que ficaram anos com salários poupudos, bem pagos, com laboratórios sofisticados, com a melhor da tecnologia. Então, o Estado, para focar na pergunta, o Estado ele tem que ter uma política de apoio à inovação, à pesquisa que leva à inovação. E nós estamos vendo, nos governos, no nosso país, um desaquecimento dessas verbas, e não só isso,
o governo atual acaba de romper praticamente com as verbas de bolsa de estudos. Nós temos 220 mil bolsas de estudos que vão formar mestres e doutores como, se eles não têm bolsa de estudo? Então, existe uma sanha constante também no Estado de São Paulo com relação à decisão da Assembleia de reservar uma verba fixa para a FAPESP. Mas, olha, verdade seja dita... Não, eu vou deixar ler. Não, que já estão havendo, né, movimentos nesse sentido, né, que até esse próprio encontro de inovação paulista que eu disse, um dos temas na mesa foi o financiamento de inovação e tal. Talvez não com a velocidade necessária, né? Mas, enfim, acho que a gente tem que refletir, discutir mesmo e criar oportunidades como essa para a gente colocar o assunto na mesa, né? Ale, você quer complementar isso que eu passo para o Ale? Não, na Ale, verdade, só para dar oportunidade para todo mundo. Não, só queria complementar aqui, depois fiquei pensando aqui, essa questão de redução de custo, apesar de não ter tanta experiência no público, mas, assim, eu mostrei para vocês lá da questão do chatbot, né? Eu dei uma pincelada ali, rapidinho, do chatbot. E, para quem não sabe, o chatbot é basicamente aquele chat, só que, em vez de uma pessoa estar respondendo, é um robô que está respondendo. Dentro dessa empresa que eu trabalhei, a gente trabalhou com chatbot e a gente sempre pensa, poxa, vamos conversar com o público final para fazer essa comunicação e tal. A gente fez isso, mas o mais legal que a gente fez depois, no aprendizado de como trabalha o chatbot, e aí, por isso que eu sempre falo assim, tenta sair da caixa, porque todo mundo pensa em chatbot, pensa no público final, de conversar com o público final. Sai um pouco da caixa, sair da caixa, e aí eu descobri uma oportunidade que era exatamente assim, imagina o pessoal do comercial, tem todo um processo, estão sempre na rua, e eles sempre ligavam para uma central de atendimento, e lá tinha um custo super alto. Por que não colocar isso no chatbot? Eu mapeei todas as perguntas que existiam dentro da central, as mais perguntadas, coloquei isso dentro do chatbot, já que já tinha um celular corporativo, poxa, coloquei o aplicativo lá dentro e eles faziam as perguntas direto no chatbot e ele respondia. Claro que, assim, 10% das perguntas eram super específicos, aí ele continuava a ligar. Mas a gente coloquei isso no papel, sentei, e realmente tinha uma redução enorme de custo, porque o chatbot, o valor era muito menor, e a central de atendimento, o PA, é super caro. Então, a gente colocou isso no papel, testou, deu certo, valeu, colocou isso em produção realmente para todos, e a gente começou a ver realmente uma redução de custo. Então, é um exemplo aí de pensar, de repente, dentro de um processo, utilizar alguma tecnologia, por exemplo, um chatbot ou qualquer outra. A gente está recebendo uma pergunta aqui do Ricardo Muti, que está em Trancoso, era para ele estar aqui, mas ele está em Trancoso de férias, e ele está mandando Maravilha. uma pergunta para vocês. É o seguinte, ele pergunta que pode-se dizer que as incertezas da inovação têm relação com a desinformação para inovar? Vocês acham que falta informação sobre o assunto? Olha, bom, primeiro... parabéns, né, pelo interesse em inovação, estando em Trancoso. Você vê que eu não sei se eu estaria assistindo. É poderoso. Eu acho que se fala muito em inovação, mas se fala muito pouco em como inovar, né? Então, eu acho que inovação é um tema cada vez mais recorrente, muito porque, se eu não inovar, eu deixo de existir, de certa forma, porque o mundo está mudando tão rápido que as coisas estão se reconfigurando constantemente. Se eu não me manter relevante por meio de novas ofertas, que, de certa forma, é inovação, outras empresas vão assumir o meu lugar, ou outras organizações vão assumir o meu lugar. Então, se fala muito sobre a importância disso, né? Então, todo mundo... Agora, a palavra é inovar, vamos inovar, vamos inovar. Mas eu acho que ainda se fala muito pouco em como fazer isso. As ferramentas, as formas de chegar em modelos inovadores. Isso ainda é um desafio. Mas eu acho que a gente está avançando nesse sentido. Eu acho que a gente está ganhando cada vez mais ferramentas e as pessoas estão tendo acesso cada vez mais a esse tipo de ferramenta. O Ricardo, especificamente, é uma pessoa que pode ser um exemplo. Ele está nos provocando lá embaixo de uma árvore maravilhosa, em Trancoso. Tomando água de coco. Mas ele acaba de defender um mestrado sobre uma das possibilidades de inovação. Como nós podemos... que tem que ser feita através de pesquisa. Ele acaba de fazer um mestrado na universidade, devotou 2 anos do tempo dele para pesquisar como é que poderia ser levada uma inovação, uma forma melhor de utilizar, de levar cultura para as pessoas da terceira idade, o que chamamos de longevidade.
a população está envelhecendo mais tarde e nós vamos deixar essas pessoas desabrigadas, desatendidas. Ele pesquisou, fez convênios com várias pessoas, com a Unicamp, estivemos juntos lá, eu era o ex-orientador dele. Então, assim, ele acaba de defender um trabalho que eu acho que o Estado devia ter muito interesse. Por quê? Porque diz relação ao ser humano. Como que você traz um pouco mais de bem-estar, de qualidade de vida, através da inovação aos brasileiros, a um segmento da sociedade. E o Ricardo seguramente inovou, porque ele devotou tempo, pesquisou, avaliou textos, avaliou experiências internacionais, e ele chegou a um modelo. Se esse modelo vai ser o certo ou não, é uma consequência da aplicação que você chamou. Vamos aplicar uma parte disso em algum lugar, fast fail, e vamos ver se isso se confirma. Ale, enquanto você responde, eu só vou pedir para... A gente vai passar para vocês, para a plateia, tá? Então, quem tiver pergunta, já pode levantar a mão para a gente levar o microfone para vocês, tá bom? Pode falar, Ale. Quando eu de novo, o case que eu trouxe aqui para vocês, quando eu construí essa área de inovação, a primeira coisa que eu pensei foi, poxa, vamos construir aqui uma plataforma, colocar uma plataforma que todo mundo coloca ideias lá dentro, e a gente faz um filtro, pega as melhores ideias e a gente começa a inovar. Só que a primeira coisa que eu percebi é que as pessoas ainda não tinham ideia, não, mas assim, não sabia exatamente o que era inovação e o que não era inovação. Esse filtro que eu teria que fazer dentro dessa plataforma, poxa, eu ia gastar muito tempo porque eu ia ficar escolhendo e tal. Então, um pouco do que eu falei lá, do que eu fiz da questão da cultura de inovação, sendo workshop, treinamentos, eventos internos, foi um pouco disso, levar para as pessoas um pouco do que é inovação, para as pessoas começarem a entender, e aí sim, poxa, depois de um tempo, construir alguma plataforma que as pessoas podem colocar ideia. E aí eu falo muito disso também, eu não gosto muito do exemplo que todo mundo pensa em inovação, começa a pensar, por exemplo, no iPhone. Para mim, o iPhone também foi um caso, tudo bem, inovação legal, mas é um caso ruim de exemplo, porque aí todo mundo começa a pensar que inovação tem que construir um iPhone novo todo dia. E não é isso, né? O Skia falou exatamente, um pouquinho de inovação incremental, acho que existem outras formas. Então, por isso que acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho com o mindset das pessoas, começar a entender realmente o que é inovação, apesar da palavra inovação também ser super antiga, né? A gente sempre ouviu falar, só que o bom aconteceu agora, e a gente tem que começar a pensar realmente o que é inovação, o que dá para trazer, e aí, assim, começar a melhorar. Ok. Alguma pergunta da plateia? Vocês vão pensando aí, daqui a pouco eu volto para a plateia. Tem duas perguntas aqui que eu acho que são profundas, mas são complementares, aí eu vou juntar. Uma pergunta é do Liberato, é um professor em Minas Gerais, e ele pergunta: como conciliar a manutenção de valores morais e éticos com as inovações que fatalmente trazem impactos no dia a dia do ser humano? Vou juntar com uma outra, que foi feita aqui por Gi e Ozzy. Não sei onde que estão, mas quando há uma inovação disruptiva que pode trazer benefícios para o público, mas rompem barreiras legais, como o caso dos apps de táxi, como fica a questão ética e moral desse processo? Ou seja, então, a relação da inovação com a questão ética, com os valores e com o impacto que tem na vida das pessoas. Quem quiser, fica à vontade, o Esquerra está aqui refletindo, daqui a pouco ele fala, quem quiser pode se manifestar, para vocês três. Vamos lá. Eu sou uma pessoa, e aí, né, além desse meu trabalho de construir área de inovação, também, né, eu sou professor da FIAP. Lá a gente, em vez de construir um TCC, o pessoal constrói uma startup, é um substituto, só para dar um exemplo. E aí as pessoas quando eu dou essa aula, as pessoas falam, pô, Ale, mas como que eu vou ter uma ideia, como que eu faço? Poxa, tem algumas coisas de barreira legal. Eu falo um pouco disso, assim, poxa, claro, você tem que pensar, é complicado a questão de segurança, por exemplo, os beacons que eu falei para vocês também, poxa, tem a questão da privacidade dos dados também, então tem toda essa parte que a gente tem que pensar, claro, mas por que também não deixar um pouquinho de lado, nessa hora, já que a gente está inovando, deixa de lado, quer dizer, não é para esquecer, tá? Deixa de lado, mas pensa um pouco também disso. Eu falo isso porque, assim, o Uber foi um pouco disso, né? Teve todo esse problema de regulação no começo, né? Teve esses problemas lá no começo. Hoje em dia já está no nosso dia a dia, ninguém mais discute
né, realmente se é um problema legal ou não. Já está no nosso dia a dia. A gente pega já o aplicativo e já chama. Né? Eles bateram no peito e falaram, não, eu vou entrar, vou fazer, vou colocar. Claro que devido às proporções, quando tem uma ideia menor e tal, é um pouco complicado, porque às vezes você não tem peito, não tem grana para conseguir colocar. Mas acho que é um pouco disso. Se a gente está pensando em disrupção, realmente, poxa, bate lá, você acha que sua ideia realmente é inovadora, acha que vai valer a pena, poxa, bate no peito e coloca isso em prática mesmo, né? Que é um pouco disso, né? Sai da ideia e coloca em prática. Da minha ótica, eu acho que toda inovação ela é benéfica. Eu não consigo, por mais que eu veja o lado ruim, negativo, antiético, porque a pergunta falava de ética, quiçá imoral, quiçá perniciosa, né? Nós sabemos da Dark Web, sabemos o que está rolando na Dark Web. Aqueles de vocês, sugiro como diletantismo, assistir no Netflix a série chamada Rede Profunda. Em português está em Rede Profunda. Em inglês, Dark Web. São documentários, não são filmes de ficção, mostrando o que está acontecendo com as pessoas no mundo. Então, assim, é chocante. Eu peço para que vocês se preparem, porque as transformações estão indo, em muitos casos, para o mal. Não é possível dizer que toda inovação, toda tecnologia, toda evolução levou o homem para o bem, mas eu faço um paralelismo na metáfora da descoberta da bomba atômica ou do carro. O carro acelerou, facilitou, nós levamos a nossa mãe, não precisa ter muita coisa, diminuiu as distâncias, mas ele mata também, se for mal utilizado. Então, a questão ética, para mim, ela é, vamos dizer assim, ela é solucionável dependendo dos sistemas não é controle, porque é uma palavra muito ruim, dependendo dos sistemas de conviviabilidade do homem com essas inovações. Por isso, nós precisamos, sim, de legislação, nós precisamos que o Estado esteja presente, fomentando debates sobre a mudança da sociedade analógica para a sociedade digital, e que crie ali alguns princípios. Recentemente, eu estive dando uma palestra em Jales, minha cidade natal, estado de São Paulo, onde eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas, fui convidado pelo pessoal da OAB. E aí encontrei um juiz, o juiz da cidade, que, ao terminar a palestra, me perguntou, mas você fala de coisas tão loucas? Eu falei, eu tenho pena do senhor, o senhor me perdoe, Sua Excelência, né, com todo cuidado, o senhor me perdoe, porque como é que o senhor julga essas questões que ele falou que estavam ocorrendo já na cidade, na região, que eram essas coisas que envolviam as inovações? Ele falou, eu tenho que me basear no conhecimento já adquirido, então, no conhecimento estratificado da sociedade analógica. No caso específico da pergunta, que fala dos aplicativos de táxi, eu tenho a dizer que eu estou felicíssimo com eles. Eu acho que a população que usa... Primeiro, eu faço corridas com muito menos dinheiro. Segundo, que eu entro no site do aplicativo e, em 4 minutos, eu tenho um carro na minha porta. Antes, eu tinha que pegar um telefone, memorizar o telefone do táxi e tal. Eu vim para cá de aplicativo. Eu estava entrando no prédio da Secretaria de Fazenda aqui, perto aqui na Sé, veio um recado para mim no Messenger dizendo, a sua corrida foi tanto e muito obrigado. Tal. Quer dizer, eu fiquei muito feliz, eu me sinto pertencente, porque uma tecnologia ela me inclui no sistema. Além de me satisfazer, ela é uma evolução. Agora, eu tinha a placa do carro, tinha o nome do motorista, se eu tivesse perdido a minha bolsa, meu celular no carro, eu tinha para quem buscar. Agora, pega um táxi na cidade de São Paulo, no ponto, ou na rua, que você dê a mão. Depois você está perdido, você perdeu, você esqueceu o seu celular, você está perdido. Então, as inovações, para mim, elas não trazem questões éticas aviltantes. Foi falado aqui pelos colegas, pensar fora da caixa. Aquelas pessoas que conseguem pensar fora da caixa são as pessoas que levam a inovação para frente. E nós, se você prestar atenção, nós todos assimilamos, como eu digo, nos espaços cognitivos mentais, a mente está mudando. Estudos neurofisiológicos mostram que a composição do cérebro ela é diferente do que era 2, 3 gerações atrás. Então, nós estamos passando por um processo de morfologização da nossa experiência cotidiana, social, com as inovações. Vou só fazer um comentário muito rápido. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso de bem e mal, né? Porque isso é muito relativo, muito subjetivo. Acho que é muito
O que é bem e mal para mim pode ser diferente para as outras pessoas. Eu acho que passa muito por aí a inovação, né? Porque eu acredito muito que as pessoas decidem o que deve ir à frente e o que não. A partir do momento que as pessoas entendem que uma solução como esses aplicativos de compartilhamento de carros eles estão beneficiando e apresentam um modelo que é melhor do que o existente por uma série de fatores, como, por exemplo, quando eu esqueço alguma coisa eu consigo encontrar o que eu deixei ali, as pessoas vão em busca disso e elas alimentam esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre privacidade e que o mundo hoje em dia que até o Esquerra comentou na palestra, né, que hoje está tudo sendo muito observado, mas, por outro lado, as pessoas estão disponibilizando essa informação também. Elas estão aceitando esses termos também em troca de alguns benefícios. Então, elas estão pagando com essas informações. Hoje a gente vai num restaurante, a gente já sabe o que vai pedir muitas vezes, porque a gente já viu no Instagram de alguma outra pessoa um prato de comida, e talvez seja por causa disso que a gente descobriu o restaurante, o que beneficia o restaurante também. Ou quando a gente vai escolher um lugar para ficar, um hotel, a gente decide baseado no comentário de pessoas que a gente nunca viu na vida. Então, a gente está disponibilizando informação a nosso respeito, porque isso também está nos beneficiando. Então, eu acredito e concordo totalmente, a inovação tem a ver com o benefício, né, com o quanto que as pessoas entendem que uma nova solução as beneficia. E as pessoas que adotam essa solução, elas fazem com que essa solução ganhe poder. E essa é a maneira como o mercado vai se reconstruindo. Schumpeter fala isso, né? Schumpeter fala que a inovação é o que movimenta e que transforma o mercado constantemente. Eu acredito muito nisso. Talvez eu fico pensando também, o mais importante é a gente, que tem a ver com a abordagem, né, que você trabalha, que tem a ver com a empatia também, que é você pensar no outro também. Enquanto você constrói o processo, você pensar no outro, e isso eu acho que já pode ser uma baliza interessante também nisso, e pensar também, talvez, em valores. Enfim, isso é uma discussão para vários Inova Days. Acabou o nosso Inova Day de hoje. Infelizmente, não dá mais tempo. Eu queria agradecer vocês, os três, pela participação. Agradecer quem veio aqui também no auditório da Escola Fazendária. E dizer que a gente tem aqui umas 2 perguntas ainda. A gente vai mandar para vocês. Para quem fez as perguntas, não vão ficar sem resposta. E eu agradeço, então, imensamente. Dizer para vocês que a próxima edição do Inova Day vai acontecer no dia 28 de setembro. As palestras deles, em breve, vocês vão encontrar também no site. E agora eu chamo o vídeo que eu esqueci de chamar, que é o vídeo da edição do Golf Jam, e assim a gente encerra a nossa edição de hoje. Obrigada. O Golf Jam é um encontro internacional, ele começou na Austrália em 2013, nós começamos a trazer aqui no Brasil em 2014, 2015 estávamos fazendo, São Paulo foi o primeiro estado a fazer. Hoje ele reúne cerca de 40 cidades em todo o mundo, trazendo um encontro entre funcionários públicos, né, servidores de governo, com o pessoal da sociedade que não é funcionário público. E o que eles têm que pensar juntos é um mesmo desafio que é colocado no primeiro dia, trabalhando nesses 2 dias para encontrar soluções que sejam co-criadas entre cidadão e cidadão que trabalha para o governo, para poder construir melhores ideias, melhores soluções e soluções inovadoras para a sua cidade e para o seu país.